Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Com esse versículo do livro do Gênesis, nós nos iluminamos e nos motivamos para acolher, nesse tempo quaresmal, a campanha da Fraternidade 2025, cujo tema é Fraternidade e Ecologia Integral. Nós sabemos muito bem que Deus fez tudo para que nos favorecesse na vida. No entanto, nós percebemos o quanto ainda precisamos, enquanto pessoa, comunidade, sociedade, crescer nesse sentido. Se amamos a Deus, devemos aceitar e abraçar aquilo que Ele nos pede. É um mandamento que Ele pede que nós cuidemos da casa comum. A campanha da Fraternidade trata então sobre a ecologia integral. Nós tivemos já 8 campanhas da Fraternidade que abordaram temas relacionados a isso, sobre a terra, sobre a água, povos indígenas, a Amazônia. Mas agora a Igreja nos pede, nesses 10 anos do documento que o Papa lançou, Laudato Si, sobre a natureza, sobre a vida humana, sobre a ecologia. Ao celebrar esses 10 anos, a campanha da Fraternidade nos oferece como presente essa reflexão, esse momento de conversão. É uma campanha, como todas as outras, que nos apresenta a realidade, e essa realidade sobre a ecologia integral vai falar sobre o impacto dos vários fenômenos, muitos desses provocados pelo ser humano. Esses impactos trazem consequências negativas para a nossa geração e, pior ainda, para gerações futuras. Além de mostrar um pouco da realidade, a nossa campanha da Fraternidade nos ilumina, nos ajuda a entender que o cuidado com a vida humana, com a ecologia integral, vem do pedido do próprio Deus. Depois, o Antigo Testamento todo fala muito da natureza, da vida, do relacionamento. A própria Igreja, nos seus vários documentos, os Santos Padres, e nós temos, inclusive agora, essa abordagem bastante difundida pelo nosso Papa Francisco. O documento, por fim, pede que a gente tenha ações tanto pessoais quanto comunitárias e sociais, em vista de cuidar da natureza, de acompanhar essa natureza, de proteger essa natureza, que não só é uma natureza ambiental, mas é uma natureza entendida no seu aspecto global, como a gente diz, ou como o documento nos pede, uma ecologia integral. O objetivo dessa campanha é muito claro nesse sentido. Nos pede uma atenção toda especial a essa conversão integral. Objetivo geral: promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Então a Igreja entende isso e nós somos convidados a aprofundar esse conceito quando então a gente vê a vida por inteiro. Quando se fala em ecologia integral, logo nos vem essa certeza de que estamos integrados a uma corresponsabilidade e uma dependência, não somente dos seres humanos entre si, mas também de cada ser humano com a natureza, com o ambiente. Por isso, ecologia integral abrange não somente a ecologia ambiental. O documento nos recorda que existem outras ecologias que se integram a esse conceito. E podemos assim chamar ecologia econômica, ecologia social, ecologia cultural, ecologia do cotidiano. São expressões, algumas delas, usadas pelo nosso Papa. E tudo isso a favor da vida do ser humano. E essa ecologia integral exige de nós um cuidado com a própria vida,
e aí a gente entende porque devemos nos amar, nos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, porque é dom de Deus, mas cuidar do outro. E além de cuidar do outro, porque isso é ecologia, porque estamos conectados, estamos sintonizados, estamos integrados, eu também tenho uma responsabilidade com a vida do outro. A ecologia pede então uma qualidade maior desse relacionamento interpessoal. Além de eu cuidar de mim e do nós cuidamos daquilo que nos acolhe, dessa terra, desse jardim do Éden que Deus deixou para nós como presente. É preciso então, a ecologia integral pede, que a gente cuide de cada ser humano, cuide do todo, cuide das relações, cuide da integração desse universo naquilo que nos compete. Começando de modo particular ou dando prioridade àqueles que estão bastante desiludidos, desanimados, empobrecidos, deixados de lado e que são, quem sabe, os que mais sentem os prejuízos de uma ecologia não integral. Deus fez tudo perfeito para nós, para todas as gerações, para todos os povos, sem distinção. Todos nós somos filhos de Deus. E esse desejo dele de que a gente acolha a criação, com tudo aquilo que significa a criação, esse desejo dele deve calar ao nosso coração e se transformar em ação concreta. Como eu disse, em nível pessoal, em nível comunitário, eclesial, em nível social. Deus viu que tudo era bom. No livro do Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que relata sobre a criação, nós vamos constatar alguns elementos que nos ajudam como viver nesse mundo que Deus criou como bom para nós. Aqui a leitura nos diz, no primeiro capítulo, Deus abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus, ao criar o ser humano, coloca também essa responsabilidade de encher a terra, de propagar a vida humana, que é dom de Deus, mas também de submeter a terra para a vida de todos. Alguns entendem de maneira errada de se submeter, explorando a terra, trazendo então prejuízos, quem sabe até com interesses muito mesquinhos, particulares, grupais, ideológicos, exploram o que Deus colocou na terra, no mundo, na história, para o bem de todos. E o capítulo 2 do Gênesis nos ilumina ainda mais, quando o escritor diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Então, como que é submeter essa terra? A terra é um jardim e deve ser cuidada. A terra deve ser carinhosamente acompanhada na sua evolução natural, cultivando e guardando esse jardim. E mais ainda fala: e o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. Podemos também entender aqui que há um limite nesse jardim. Nós não podemos fazer o que a gente quer nesse jardim. Deus dá para nós a sabedoria, e a ciência vai nos mostrando, e as estatísticas ainda mais ultimamente, de que a gente não pode fazer tudo o que quer com esse mundo, com essa criação, com a nossa própria vida, a vida dos outros. Então Deus cria tudo bom para nós e deixa os limites para que a gente possa usufruir o melhor possível disto que Deus nos concede. É preciso então submeter, cuidando, guardando, cultivando, como Ele mesmo orientou Adão e Eva diante do jardim maravilhoso. A ecologia integral
não diz respeito somente à preservação do verde, mas a tudo que nos leva a uma vida de comunhão, respeito e colaboração entre as pessoas e o mundo criado, no campo e na cidade. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o Paraná